Boa tarde a todos. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e submeto ao colegiado a ata da sessão anterior. De acordo, presidente. De acordo. Ata aprovada. Dentro da sistemática do voto lançado antecipadamente, adotado por esta Câmara desde 2013, ao longo da semana, a partir de quarta-feira, todos os votos foram lançados, todos os integrantes dos diversos colegiados tomaram conhecimento dos votos e se manifestaram. Nós vamos chamar na sessão apenas dos processos em que há pedido de destaque, pedido de sustentação oral, pedido de preferência. Os demais já estão julgados, nós só divulgaremos o resultado após a sessão. Eu começo chamando o item 15 da pauta do SAGE. É apelação civil, sequência de 40333, dígito 42.2018, em que apelante é Gildo Pereira da Silva e apelado o INSS, da relatoria da desembargadora Joriza. A doutora Érica Carlos de Siqueira e Silva está presente? Bom dia, excelência. Estou sim. Bom dia, doutora Érica. Doutora Érica, a senhora é advogada do apelante, não é isso? Isso, doutor. O voto da relatora, que já prevaleceu, porque foi acompanhado pelos demais, foi no sentido de prover o recurso. Posso anunciar, proclamar o resultado? Sim, senhor. Então, proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 27. Obrigada, excelência. Como a gente tem processo da desembargadora Vilauba e da desembargadora Joriza sobre a súmula 421, nós não podemos inverter a ordem e podemos, sim. Podemos. Da questão do Vamos para ele, sim. Tem razão. Bem lembrado. Vamos. É o item 1, né, doutor Davi? Isso, desembargador. Eu chamo o item 1. É um processo com julgamento com quórum ampliado. Apelação civil 017-8697, dígito 08.2017, em que apelante Instituto AOCP e o Estado do Ceará e apelado Francisco Tiago da Costa Eusébio, da minha relatoria, na sessão realizada no dia 10/7, proferi voto no sentido de conhecer as apelações dos réus e da remessa necessária para negar-lhes provimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu vista e proferiu voto divergente, já na sessão do dia 7/8. Por entender que o feito comporta reexame necessário e obrigatório para aplicar a súmula 421 do STJ, corrigindo a sentença para afastar a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. A desembargadora Vilauba, outra integrante do colegiado, acompanhou o voto divergente. Então, eu vou agora colher os votos dos demais integrantes do colegiado. E, depois de mim, vota a desembargadora Joriza. Como vota Vossa Excelência? Presidente, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal têm um entendimento totalmente pacificado de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de um paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. E é o caso. Então, a tese foi firmada, o acórdão foi publicado, nós estávamos aguardando a publicação do acórdão, né? Nem sequer se sabe se vai haver embargos ou se vai haver modulação, mas o fato é que tem decisões do ministro Barroso, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Lewandowski, quando ainda estava na corte, todos no sentido de que a tese deve ser aplicada. Então, não vejo como se aplicar uma súmula do STJ quando o próprio Supremo já afirmou um entendimento em sentido contrário. Então, o meu voto é acompanhando o relator. Ok. Desembargador Iracema. Pois não, desembargador Luciano. Eu encontrei aqui uma reclamação de São Paulo, do ministro Celso de Mello ainda, também falando sobre essa questão da desnecessidade. Mas eu prefiro, se o senhor permitir, se a corte entender, eu prefiro pedir vista, certo? Para eu... A vista concedida. Para nós podermos
fechar essa questão. É Está melhor. concedida. E, então, vamos fazer o seguinte, doutor Davi. Todos os demais processos envolvendo o mesmo tema ficam sobrestados para a próxima sessão. Até porque, assim, eu não tenho nenhum compromisso com o meu equívoco. Eu quero ver com calma, certo? E, se for o caso, eu também não tenho problema de voltar atrás, de refazer meu ponto de vista, não. Sem nenhum problema. Porque, de fato, eu encontrei aqui era dizendo que não cabia uma reclamação, mas aí me deixou, assim, curioso para ver com calma. Tá bom. Ok. Então, eu vou chamar o item 27, que é o agravo de instrumento. Do SAG, né? Não, do Do SAG. SAG, é do SAG. O 27, o agravo de instrumento 062-4801, dígito 20.2022, em que é agravante o Estado do Ceará e agravado a Enel, a Companhia Energética do Ceará, da relatoria da desembargadora Iracema, o doutor Anchieta Guerreiro Chaves Júnior está presente? Boa tarde, presidente. Boa tarde. Doutor Anchieta, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispenso. Então, o senhor tem 15 minutos. Desembargador Washington, boa tarde. Desembargadora Maria Iracema, desembargador Luciano, desembargadora Joriza, desembargadora Maria Vilauba. Gostaria de desejar uma boa sessão a todos, os senhores e senhoras, no dia de hoje. A minha presença aqui, como advogado da agravada, é para defender a decisão proferida pelo juiz da 5ª Vara de Execuções Fiscais, nos autos do embargo à execução fiscal 011-4357, dígito 84, de 2019. Na oportunidade, o juiz, na primeira instância, ele suspendeu a tramitação do feito para que se aguardasse o julgamento do tema de repercussão geral 1113, por parte do Supremo Tribunal Federal. Ele fundamentou a sua decisão com base no artigo 313.5A e B do CPC, bem como e especialmente no artigo 1035, parágrafo 5º do CPC. Ele argumenta, o juiz, na oportunidade, de forma muito detalhada, ele passa por todo o imbróglio jurídico, a posição do STJ, o reconhecimento da repercussão geral, analisa os valores que estão envolvidos nessa discussão e profere uma decisão onde ele argumenta que se faz necessária a suspensão para se aguardar a resolução da controvérsia por parte do Supremo Tribunal Federal. Essa controvérsia, ela infelizmente ainda não foi analisada, inclusive o ministro relator se aposentou, que era o ministro Ricardo Lewandowski, e foi substituído pelo ministro Cristiano Zanin, no STF. De toda forma, essa decisão ela não causou nenhum prejuízo ao Estado, porque nós estamos falando apenas de uma suspensão do processo. Suspensão essa nos termos do 313A e B, durante o prazo definido, o prazo estipulado na decisão, prazo esse de 1 ano. Prazo esse, senhores e senhoras, que já passou, né? Em tese, esse agravo até perdeu o objeto, porque o juiz, na decisão recorrida, no seu dispositivo, ele textualmente afirma que o prazo de suspensão, nos termos do parágrafo 4º do 313, ele será de 1 ano. E ultrapassado esse prazo, os autos devem voltar concluso ao magistrado. E esse prazo ele já foi ultrapassado. Então, o que a gente pretende aqui é que seja mantida a decisão do magistrado em sua inteireza, pelos seus fundamentos, bem como seja negado provimento ao agravo de instrumento do Estado do Ceará. Obrigado, doutor. Razões. Obrigado, doutor Anchieta. Obrigado. Desembargadora Iracema, Vossa Excelência tem a palavra. Não, eu vou ler só o projeto de emenda, que já foi Ok. votado. Agravo de instrumento tributário, embargos à execução fiscal, decisão interlocutória que determinou a suspensão
do processo até o julgamento definitivo do recurso extraordinário 990-115, tema 1113, pelo Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade, ausência de determinação expressa de suspensão dos processos pelo relator do feito paradigma. Recurso conhecido e provido decisão interlocutória reformada. É com voto, senhor presidente. Ok. Bom, eu já me manifestei acompanhando a relatoria e ratifico o meu voto. Desembargadora Iracema, quem mais vota quando a senhora é relatora? Eu Vai, Luciano. Vai, Luciano, É. como voto, Vossa Excelência? acompanho a relatora. Ok. Proclamo o resultado, recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Eu chamo agora as sustentações do PJE. Eu chamo o item 5. 300.0337/90.2023. É só um pedido de preferência. É um embargo de declaração em agravo de instrumento. Embargante Luísa Correia Barros e embargado do município de Maracanã. É da minha relatoria. Proclamo o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 6. 300.0444, dígito 37.2023. É um agravo de instrumento, que é agravante Abner Ferreira dos Reis Filho e agravado do Ministério Público do Estado do Ceará, da minha relatoria. O doutor Van Basten está presente? Boa tarde a todos. Boa tarde. Doutor Van Basten, o senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, o senhor tem 15 minutos. Primeiramente, boa tarde a todos, especialmente na pessoa do presidente relator, desembargador Washington Luiz, quem eu estendo aos demais. Boa tarde a todos os serventuários também da nossa justiça. Excelência, esse agravo de instrumento, ele foi interposto em um processo que trata de uma ação de improbidade administrativa. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito do agravo, vou fazer aqui apenas um breve repasse do histórico profissional do agravante. Ele que em 2017 passou a prestar serviços como terceirizado da Câmara Municipal do Crato. O senhor Abner ele tem 34 anos atuando como contador exclusivamente junto aos órgãos da administração pública. Nesse meio tempo, ele passou pela cidade de Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Santana do Cariri, Campos Sales e Barros. Nunca, nesse meio tempo, ele nunca foi condenado em um processo judicial, nem respondeu a infração disciplinar, ou sequer teve a imputação de uma falta ética. Mas agora, diante dessa ação promovida pelo Ministério Público, a carreira e a integridade dele se veem ameaçadas. E simplesmente por quê? Por conta de uma confusão do Ministério Público que, baseado somente em depoimentos, busca imputar ao agravante a pecha de um agente improbo. Toda a prova do Ministério Público se baseia tão somente no testemunho de servidores que faziam parte da comissão de licitação, certo? Antes disso, voltar um pouquinho, o Ministério Público afirma que o agravante ele atuou visando fraudar o processo licitatório que aconteceu na Câmara Municipal do Crato, certo? Supostamente tendo contratado uma terceira pessoa para que realizasse serviços que fossem de sua alçada, quando isso não aconteceu. O serviço contratado era para organizar o arquivo da Câmara, coisa que não é da competência de um contador. Pois bem, o Ministério Público ele afirma isso baseado somente no testemunho dos servidores que eram responsáveis por realizar o processo licitatório e cuidar da lisura do processo licitatório. O Ministério Público, repito, só tem como base o testemunho dos servidores. Não existe prova documental que reforce a tese. Mesmo diante disso, o juízo de primeiro grau, quando, da ocasião do despacho saneador do processo, ele entendeu por receber a inicial, ainda que diante da manifesta ausência de provas,
entendeu que o senhor Abner, um servidor terceirizado, um contador terceirizado, realizou atos que eram próprios e exclusivos somente dos servidores que faziam parte da Câmara da Comissão de Licitação da Câmara. E, além de tudo, quando foi decidida a distribuição do ônus da prova, o juízo simplesmente obrigou, o senhor Abner, obrigou o meu cliente a provar que os depoimentos que o Ministério Público se baseia estão errados. Não há obrigação do Ministério Público, repito, não há obrigação do Ministério Público em provar que aqueles depoimentos estão certos. O juiz ele imputou ao meu cliente provar sua inocência. Além do mais, a fundamentação usada pelo importa aqui apontar a fundamentação usada pelo magistrado quando da distribuição, ele simplesmente disse, aqui abro aspas, na distribuição do ônus da prova, incube ao autor da ação o ônus da prova dos 2 primeiros pontos controvertidos e ao promovido Abner Ferreira o ônus da prova do 3º ponto controvertido. O juiz sequer fundamentou o porquê que ele imputou ao meu cliente provar sua inocência. Então, fica claro que a decisão do juiz de primeiro grau imputou ao senhor Abner a produção de uma prova diabólica, quando nem o nosso processo penal, nem o nosso direito processual civil permitem esse tipo de distribuição. Nesse sentido, excelências, que no agravo, nós pedimos que seja reformulada a decisão no que tange a distribuição do ônus da prova, com o fito de refazer a distribuição para que o Ministério Público se obrigue a demonstrar a veracidade dos testemunhos por ele apontado, né, das alegações de servidores. Essas são as razões. Obrigado, doutor Van Basten. Em homenagem ao advogado presente, que fez a sustentação oral, eu vou ler a proposta de emenda. Constitucional e processual. Agravo de instrumento em ação de improbidade administrativa. Decisão interlocutória de saneamento do processo. Ônus da prova sobre fato trazido pela defesa. Incumbência do réu. Decisão mantida, recurso conhecido e não provido. 1. O réu, na sua contestação, alegou que os servidores que depuseram contra si perante o Ministério Público teriam formado conchavo com o intuito de prejudicá-lo. Trata-se de alegação relevante ao deslinde da causa, mas feita pelo réu e não pelo Ministério Público. Cabe, portanto, ao demandado demonstrá-la. 2. Não houve inversão, nem tampouco distribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor do réu, mas apenas a aplicação do artigo 373, inciso 2º do CPC, no sentido de que cabe ao demandado provar a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não há tampouco motivos para se concluir que as regras de distribuição estática do ônus da prova não são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa. Aliás, no âmbito do processo penal, norma semelhante é encontrada a partir da leitura do artigo 156 do CPP. A prova da alegação encobrirá quem a fizer, sem que isso implique ofensa à presunção de inocência. Não é possível atribuir à acusação a incumbência de provar a inverdade das alegações trazidas pela defesa. Do contrário, no caso em tela, sobretudo, impor-se ao Ministério Público ônus de prova diabólica, consistente em provar o fato negativo de que os servidores, por ele ouvidos, não agiram em conluio. E eu agora indago, como vota o desembargador Luciano? Desembargador Luciano, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Desembargador Vilalbo, como vota Vossa Excelência? Eu ratifico, já votei provisoriamente. Eu vou, então, proclamar o resultado.
agravo de instrumento conhecido e desprovido. Reconhecida a perda de objeto dos embargos de declaração oposta em face da interlocutória de indeferimento do efeito suspensivo. Eu chamo o item 26. A apelação remessa necessária 023-5185, dígito 07.2022, em que apelante Roberto Sá Antunes Craveiro e apelado o Instituto de Previdência do município de Fortaleza, da relatoria da desembargadora Vilalba. Nós temos dois advogados aqui, o doutor Eduardo Barbosa de Araújo e o doutor George da Silva Santos. Algum dos dois presente? Não, desembargador. Então, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de declarar a nulidade da sentença e, no termo do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, julgar o mérito e conceder parcialmente a segurança. Eu chamo o item 36, que é a apelação civil 020-8879, dígito 98.2022, em que apelante Banco CSF S.A. e apelado Estado do Ceará, da relatoria da desembargadora Iracema, a doutora Juliana Gonçalves Amâncio, está presente? Boa tarde, excelência. Estou presente, sim. Doutora Juliana, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Então, a senhora tem 15 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, excelências. Eu agradeço a oportunidade, eu prometo ser bastante breve, tá? Nas minhas considerações. Esse caso, excelência, se trata de uma ação anulatória que foi ajuizada pelo Banco CSF, hora apelante, buscando anular ou então reduzir uma multa que foi imposta no processo administrativo que tramitou junto ao DECOM, que decorreu de uma reclamação de um consumidor que alegou desconhecer alguns valores que estavam sendo cobrados na sua fatura de cartão de crédito referente a um serviço denominado seguraço premiado. Após a apresentação de defesa no processo administrativo, foi proferida uma decisão que entendeu que o banco não teria cumprido com o dever de informação e aplicou aí uma multa no valor de 15 mil FIRS em face do banco. Depois de interposto recurso administrativo, excelências, apesar da multa ter sido reduzida, o valor foi reduzido pela metade, o DECOM reconheceu que o banco não teria logrado êxito em demonstrar que as cobranças que foram feitas relativas a esse seguro seriam efetivamente devidas porque não teria sido juntado o contrato da contratação desse seguro. E acontece que esse entendimento ele foi mantido mesmo depois do banco ter chamado, feito a ordem, ter juntado o contrato devidamente assinado pelo consumidor e demonstrado que não havia infringência ao CDC nesse caso, que o próprio consumidor havia anuído com a contratação desse seguro, uma contratação que é feita de maneira separada da contratação do cartão de crédito, né? Então, em razão de ter sido mantida a decisão que aplicou multa em face do banco, foi ajuizada a ação anulatória, a qual foi julgada improcedente pela sentença recorrida, e essa sentença basicamente entendeu que o Poder Judiciário não poderia, né, analisar o mérito do processo administrativo em razão do princípio do contraditório da ampla defesa ter sido respeitado, o banco ter podido apresentar a defesa, juntar provas e etc. E também entendeu que não seria possível analisar a eventual desproporcionalidade da multa aplicada, porque ela teria sido aplicada de maneira fundamentada. Ocorre, excelências, que no presente caso, a gente tentou deixar isso bastante claro no nosso recurso, a multa foi imposta com fundamento no fato de que a contratação do seguro não teria sido demonstrada. E esse fato não é verdadeiro, uma vez que o contrato devidamente assinado pelo consumidor reclamante foi juntado expressamente no processo administrativo, assim como junto à exordial. Então, havia prova cabal no sentido de que não houve infringência direito ao dever de informação, o consumidor estava plenamente ciente da contratação desse seguro, tanto é que o contratou de maneira apartada ao cartão de crédito. Então, sob o aspecto da legalidade, é plenamente possível que o judiciário reconheça a inadequação dessa multa e reconheça a sua nulidade, né? Uma vez que ela foi observada, uma vez que ela foi imposta, sem que fossem observadas as provas que foram produzidas nos autos. Subsidiariamente, é evidente também que a multa foi fixada num valor muito desproporcional ao caso dos autos, em que, novamente, o banco demonstrou que cumpriu integralmente com seu dever de informação, bem como que o valor que o consumidor alegava desconhecer teria derivado de um contrato que foi contratado de maneira expressa, consciente e etc.
né? Então, o valor de 7 mil FIRS, mesmo tendo sido reduzido pelo órgão, acaba ainda por infringir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade nesse caso, motivo pelo qual, então, o banco apelante pugna, ao menos pela drástica redução da multa que foi aplicada, para que ela seja proporcional e coerente com a situação que foi narrada no processo administrativo, excelências. Essas eram as minhas considerações. Obrigado, doutora Juliana. Desembargadora Iracema. Pois não, presidente, eu mantenho o meu voto, confirmando a sentença, porque houve ausência de transparência na contratação dos clientes, não houve demonstração da existência de taxa de avaliação emergencial de crédito, não violação ao Código de Defesa do Consumidor. Eu vou ler só o projeto de emenda. Apelação civil, administrativo, consumidor, ação ordinária, violação pela empresa dos deveres de transparência e de informação aos clientes, práticas consideradas abusivas pelo DECOM, ofensa ao dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, imposição de sanção administrativa após o devido processo legal, decisão fundamentada, multa arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistência de legalidade a ser afastada pelo Poder Judiciário, ato administrativo, mérito precedente, recurso conhecido e não provido, sentença mantida. Ok, eu também acompanho o voto da relatoria. Desembargador Luciano, como voto da excelência. Também acompanho, senhor presidente. Proclamo o resultado, recurso conhecido e desprovido, a decisão é unânime. Vamos agora para a apresentação de voto vista. Eu chamo o item 2 do SAGE, e a apelação civil 013.11.15 de 75.2018, em que a apelante, é segredo de justiça, apelante apelado, da relatoria da desembargadora Iracema, que na sessão realizada no dia 7/8, proferiu voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação civil para negar desprovimento. Em seguida, o desembargador Luciano pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, presidente. Eu já juntei aqui o voto, a declaração de voto, e eu vou apenas fazer um resumo. O que eu observei nesse processo é que há um aspecto, uma nulidade que é absoluta, que é da incompetência do juiz da 13ª Vara da Fazenda. E, consequentemente, eu voto pela redistribuição do feito, a distribuição do feito a uma das varas da infância e juventude da Comarca de Fortaleza, inclusive porque há uma decisão do pleno, do órgão especial, uma ementa que diz, uma súmula. A súmula 66, até do desembargador. Fala a respeito dessa competência. É isso mesmo. Mas diga, desembargador Iracema, pode falar. A súmula 66 do órgão especial fala sobre as demandas que versam sobre o direito à saúde das crianças e do adolescente. Aqui a questão é previdenciária. Portanto, entendo que a interpretação deve ser restritiva e não se aplica aqui o caso. Então, eu mantenho meu voto, vou mandar, inclusive, se for ampliado, se não tiver condição de votar agora, eu mantenho meu voto e ponho as minhas razões no chat. Eu acompanho o voto da relatora e o processo, então, fica para o quórum ampliado. Nós retomaremos o julgamento na próxima sessão, porque eu acredito que os demais integrantes deste colegiado macro não estão habilitados para julgar. Desembargador Washington. Desembargadora Juliana não vai participar da sessão do dia 28. A gente convoca alguém ou joga para o dia 4? Sim. Convoca, né? Ou então, poderíamos deixar para o dia 4. Dia 4. É melhor que fica só o nosso colegiado. Ok. Eu chamo o item 3. É a apelação civil 018.1332, de 69.2011, em que é apelante o Estado do Ceará e apelado Pedro Benevides Cavalcante, da relatoria da desembargadora Iracema, que na sessão realizada no dia 7/8, conheceu do recurso, votou no sentido de conhecer do recurso de apelação para negar o provimento. O desembargador Luciano pediu visto dos autos para melhor exame da matéria. Está em mesa, desembargador? Está em mesa, desembargador. Esse aqui eu vou ler uma parte, vou desprezar o relatório, vou ler aqui a partir do meu voto. Certo? De início, verifica-se que o autor, no momento da interposição da ação, em 21/11/2011, já possui 19 anos, assim como havia sido interposta demanda anteriormente por seu avô, de número 067-187976,
para incluir o autor apelado como dependente previdenciário, que, todavia, foi julgada extinta em 2012. Em segundo, anoto que relatei processo em caso análogo e em sintonia com o entendimento esposado pela eminente relatora, todavia, analisando melhor a matéria, entendo que a situação merece um debate mais aprofundado pelas seguintes razões. 1. Menor sob guarda versus menor sob tutela. Consoante exposto no bem lançado voto da excelentíssima relatora, o tema em questão, direito previdenciário do menor sob guarda, já foi alvo de apreciação pelo STF, consoante a ADI 4878 e a ADI 5083, em que prevaleceu o entendimento da proteção previdenciária ao menor sob guarda, consoante dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia em prevalência do compromisso constitucional contido no artigo 227, 3, 5 da Constituição Federal. Veja-se o teor da emenda. Naquilo que interessa, menor sob guarda, proteção previdenciária, doutrina da proteção integral, princípio da prioridade absoluta, artigo 227 da Constituição, interpretação conforme para reconhecer o menor sob guarda dependente para fins de concessão do benefício previdenciário, desde que comprovada a dependência econômica. E aí continuo eu. No mesmo sentido, o entendimento do STJ, ao apreciar o RESP 1.411.258 do Rio Grande do Sul, que resultou no tema 732, sobre a sistemática do julgamento de recursos repetitivos, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica: o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica nos termos do artigo 33, 3 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1523, aqui é o caso específico. Continuo eu. Nessa linha, são os julgados desta Corte, consoante os acostados no voto de página 200 e 210, pelo que peço vênia para não citá-los novamente. Consoante se observa pelo julgado do STF e STJ, em especial as ADIs, em que o relator faz a exposição sobre os tipos de guarda de menor, assim como da tutela de menores, prevalece o entendimento de equiparar a situação de guarda a mesmo da tutela do menor, em razão da máxima proteção, desde que igualmente reste evidenciada a dependência econômica. No mesmo sentido, foi o julgado do repetitivo do tema 732 do STJ, ao aplicar a isonomia entre o Instituto da Tutela e da Guarda, desde que nesse último, reste comprovada a dependência econômica. Anoto que fiz questão de em todos os momentos, até agora, negritar ou utilizar em caixa alta a expressão menor, pois os julgados se limitam a aplicar a interpretação mais favorável aos menores de idade, ou seja, não contemplou, tampouco se enfrentou a situação da maioridade, pois, por óbvio, quando atingida a maioridade, cessará a guarda. Dito de outra forma, a guarda só subsiste até a menoridade, ou seja, com a maioridade, os efeitos da guarda se cessam. Desta forma, não se trata de aplicar o artigo 5º do Código Civil, mas por ser uma consequência lógica do encerramento da guarda para aquele que deixou de ser menor. A guarda, ela é na realidade, um substituto, né, de uma relação com o menor que perdeu o poder familiar e foi tirado dos pais. O outro ponto é o princípio do tempus regio acto. Sobre o tema, o entendimento firmado pelo STJ era no sentido de que a lei que rege a concessão dos benefícios previdenciários, que inclui a pensão por morte de servidor público, é a vigente na data do óbito do segurado, como assim dispõe a súmula 340 do STJ. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquele vigente na data do óbito do segurado. No mesmo sentido, é anunciado da súmula 35 desta Corte de Justiça. Pois bem, o fato gerador da pensão é a data do óbito do instituidor, ou seja, do ex-servidor Orestes Araújo de Sá Benevides, ocorrido em 12 de 9 de 2008, conforme certidão de óbito.
A excelentíssima senhora relatora adotou o entendimento de que a norma vigente seria a Lei 10.776 de 82, Estatuto do IPEC, a qual previa que em seus artigos 7º e 13, que os pagamentos eventualmente devidos ao menor neto poderiam ser estendidos, de regra, até 21 anos de idade, mormente, porque esta se refere à lei, porque esta a referir uma lei que só teria sido revogada em 2010, pela Lei 14.687 de 2010, conforme julgados acostados no voto de página 200 e 210, que aplicaram o referido marco temporal. Todavia, o contrário do apontado por essa excelentíssima relatora, a legislação vigente na época era a Lei Complementar 1299, alterada pela Lei Complementar 38 de 2003. Anoto que, inclusive, o próprio autor, assim como a sentença vergastada, apontam a referida norma, Lei Complementar 12 de 99, como a norma vigente para a concessão do benefício previdenciário. Sobre esse aspecto, é mister diferenciar a qualidade de dependente para fins previdenciários ao dependente para fins de assistência médica, hospitalar, odontológica e complementar de saúde, pois, neste ponto, data máxima vênia, a excelentíssima relatora equivocou-se a utilizar a norma de dependente para fins de assistência à saúde, que não se aplica aos dependentes previdenciários. Dito de outra maneira, a Lei 10.776, Estatuto do IPEC, permaneceu válida até 2010, quando revogado pela Lei 14.687 de 2010, sobre os aspectos de assistência à saúde, pois, a partir da Lei Complementar 12 de 99, que instituiu o SUBSEC, esta passou a nortear a matéria previdenciária. Inclusive, ainda é importante mencionar a Lei Complementar 24 de 2000, que dispõe sobre as regras de transição na concessão e ajuste de pensões do sistema obrigatório extinto para o Sistema Único de Previdência Social dos servidores públicos, civis e militares, dos agentes públicos e dos membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o SUBSEC. Desta forma, para que não restem dúvidas, faço uma pequena digressão da legislação até o ponto em que importa para estes autos, com o respectivo resumo. A Lei Complementar 12, de 23 de 6 de 99, publicada no Diário de 28 de 6 de 99, dispõe sobre a instituição do Sistema Único de Previdência Social dos servidores públicos, civis, militares, agentes públicos e dos membros do Poder Judiciário, o SUBSEC, e da respectiva contribuição previdenciária. Extingue os benefícios previdenciários e de Montepio, que indica e dá outras providências. A Lei Complementar 17, de 20 de 11 de 99, publicada em 21 de 12 de 99, revoga e altera o dispositivo da Lei Complementar 12, de 23 de junho de 99, que dispõe sobre a instituição do Sistema Único de Previdência Social dos servidores públicos, civis e militares, agentes públicos e os membros do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o SUBSEC. A Lei Complementar 21, de 29 de 6 de 2000, dispõe sobre o Sistema de Previdência dos Militares do Estado do Ceará. A Lei Complementar 23, de 21 de 11, dispõe sobre aproveitamento de tempo de serviço público dos magistrados do Poder Judiciário do Estado do Ceará para fins de apostadoria e de outras providências. A Lei Complementar 24, de 2000, dispõe sobre regras de transição da concessão e ajuste de pensões do sistema originário extinto para o Sistema de Previdência Social, o SUBSEC. E, por fim, a Lei Complementar 38, de 2003, altera o dispositivo da Lei número 12. Nesse contexto, digo eu, a previsão de dependentes previdenciários da Lei Complementar 12, de 99, à época do fato gerador, era dos seguintes termos. O sistema de previdência do SUBSEC proporcionará cobertura exclusiva aos segurados e seus respectivos dependentes, vedado o pagamento de benefícios mediante convênios entre Estado e seus municípios. Os dependentes de que trata este artigo serão o cônjuge supérstite, o companheiro ou a companheira e o ex-cônjuge separado judicialmente ou divorciado, desde que na data do falecimento do segurado esteja percebendo pensão alimentícia por força de decisão judicial definitiva ou acordo judicial homologado e transitado em julgado, observado o percentual judicialmente fixado. 2. O filho menor. 3. O filho inválido e o tutelado
desde que, em qualquer caso, viva sob a dependência econômica do segurado. Norma esta que apenas reitera a previsão da Constituição Estadual, que, por meio da Emenda Constitucional 39 de 99, alterou a redação dos artigos 300 e 301 para estabelecer o seguinte: a previdência social dos servidores públicos estaduais, civis, militares e agentes públicos e membros de poder, ativo, inativo e pensionista dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público, será mantido através do sistema único administrado pelo Poder Executivo. E aí ele vem no 331, ele diz quem são as pessoas beneficiadas pela Previdência, pela aposentadoria, por pensão por morte. E aí ele traz aqui no parágrafo 5º, ele diz: a pensão decorrente de contribuição de qualquer paga por qualquer ocupante do cargo, função ou emprego público, da administração direta, autárquica e fundacional, ou por membros de qualquer dos poderes do Estado, inclusive do Ministério Público, somente poderá ter como beneficiário o cônjuge supérstite, a companheira ou companheiro, os filhos menores do segurado, sendo vedada a designação legal ou indicação de qualquer outros beneficiários, inclusive netos, ressalvados os casos de tutela judicial e de invalidez, sempre que é demonstrada a dependência econômica. A pensão será paga metade para o cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, e metade para as partes iguais aos filhos menores. E depois continuo eu. Desta forma, a interpretação da norma previdenciária vigente à época do óbito do servidor instituidor deve ser no sentido de se permitir a inclusão como dependente e, consequentemente, o pagamento de pensão por morte ao menor até atingimento da maioridade, seja ele filho menor ou menor sob guarda tutela. Prosseguindo consoante o exposto pelo Procurador de Justiça, as folhas 181 e 188, tem que o autor, nascido em 92, vivia sob a dependência econômica de seus avós maternos, tendo seu avô, servidor público estadual, falecido em 2008, momento a partir do qual restou instituída a pensão por morte, que passou a ser recebida pela avó, presumidamente também em benefício do demandante, haja vista que ainda sob sua guarda. Inclusive, confessado por este exordial, página 3, quando afirma, abre aspas, a partir da morte dos seus avós, o promovente vem enfrentando dificuldades financeiras, uma vez que a sua renda se restringia à pensão que recebia de sua avó, até antes de falecer, quantias estas suficientes para lhes proporcionar uma vida digna. Ocorre que, ainda antes do falecimento do avô, do autor, em 5 de 8 de 2011, certidão de óbito de para 24, o mesmo atingiu a maioridade, em 13 de 11 de 2010, cessando, portanto, a guarda judicial conferida aos seus progenitores. Neste contexto, verifica-se que o autor não mais ostentava a condição de menor sob guarda equiparada ao tutelado e ou mesmo filho menor no momento do óbito de sua avó materna, a qual vinha recebendo pensão por morte, não podendo, assim, ser revertida em seu benefício. Ademais, ainda, consoante manifestação da Procuradoria de Justiça, que não se aplica ao presente caso a chamada maioridade previdenciária aos 21 anos de idade, promovida pelas alterações na Constituição Estadual por força da Emenda Constitucional 69 de 2011, uma vez que a mesma somente passou a integrar a normatização previdenciária estadual em 2011, ou seja, após o óbito do instituidor da pensão, marco temporal para definição da lei aplicável ao benefício. Dessa forma, e em consonância à manifestação do Procurador-Geral de Justiça, conclui-se que é impossível aplicar a aplicação retroativa de nova legislação, ainda mais benéfica ao segurado, pois implicaria a instituição de benefício sem amparo legal, violando assim o princípio do tempus rege actum. Ante o exposto, data máxima vênia, divido da excelentíssima senhora relatora para conhecer da apelação e dar-lhe provimento, julgando improcedente a demanda e, por conseguinte, condenando o autor em custas e honorários, todavia com a aplicação do parágrafo 3º do artigo 98. É como voto, senhor presidente. Obrigado. Desembargador Iracema, Vossa Excelência quer se manifestar? Por favor. Presidente, eu mantenho meu voto pelo princípio da
isonomia, menor sob guarda, inclusive Vossa Excelência também tem um acórdão sobre isso. Sob guarda equipara-se a filho. Portanto, se o filho possui direito até os 21 anos, o menor sob guarda também possui direito até seus 21 anos. Eu juntei o julgado do ministro Dias Toffoli, inclusive a primeira turma, isso é muito recente aqui, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal referendou a medida liminar deferida pelo ministro Dias Toffoli na reclamação 57.823, estabelece esta última orientação e que mais se coaduna com seus precedentes vinculantes sobre a matéria, ADI 4878 e 5.083. Eu vou ler o parágrafo 2º. O fundamento de um reclamante ter alcançado a maioridade civil quando o falecimento da instituidora do benefício previdenciário para se negar o direito ao menor sob guarda constitui subterfúgio ao cumprimento do julgado nas ADI número 4878 e 5.083, uma vez que a proteção previdenciária lhe é assegurada com equiparação a deferida ao filho do segurado, estando, contudo, condicionada à comprovação da dependência econômica. Medida cautelar referendada para suspender o efeito aí do Dias Toffoli, agora relatou a medida cautelar referendada determinar sobre análise em espécie quanto à presença ou não de efeito de dependência econômica. Relator Dias Toffoli, data do julgamento, 27/3/2023, data da publicação, 19/4/2024. E 23. eu juntei. Ok. Eu acompanho a relatoria. E nós vamos, então, para... Me permita só uma questão. A questão aqui não é menor ou não menor, ou tutelar. Eu entendi o seu ponto de vista. A regra vigente na época do óbito, certo? Que não previa o fato. Eu entendi o seu ponto de vista, viu? Nós vamos para o quórum ampliado. Agora, desembargador Luciano, se Vossa Excelência lançar essas razões um pouquinho antes para que a gente tenha acesso, facilita, porque a gente pode aprofundar o estudo. Não é? Muito bom. É uma matéria interessante. Eu faço isso hoje, eu junto hoje aos autos. Mas eu já coloquei como declaração de votos há alguns dias. Foi? Eu não cheguei a ver. Vamos fazer o seguinte, sempre que colocar uma declaração de voto, coloque lá uma observaçãozinha no chat, que é para a gente chamar a atenção, tá certo? Okay. Aí facilita. Vamos, então, vai ficar para o quórum ampliado. Isso. Que ficarei para o dia 3 também, né? Já que o dia 3. Dia 3, com a desembargadora Joriza. Dia 4. Dia 4, aliás. Dia 4. Eu chamo agora o julgamento com voto divergente. O item 36, a apelação civil 001-1744 de 70.2019, em que a apelante Estado do Ceará e a apelada Rita Ximenes Alves. Qual é o número? É da relatoria da desembargadora Iracema. Qual é o número? 36 do SAG. Esse aqui foi do valor do erro médico. Inclusive, eu já conversei daquele do erro. Do erro foi da médica ou foi do cadáver? O 36? Do cadáver. Do cadáver, eu já me posicionei, o mesmo argumento do desembargador Luciano, estava 5 e o 10. Eu, por princípio, para poder a gente chegar ao denominador comum, eu aceitaria 10 mil reais. Aí nós eu faria essa alteração no voto. O desembargador Washington... Ascensão, desembargador. O desembargador Washington propôs 5 mil reais. Desembargador Luciano, 10. Então, eu acompanho, eu retifico o meu voto para 10 mil reais, para ficarmos todos, se o desembargador Washington também aceitar. Eu vou aceitar, viu? Tá certo. Eu vou aceitar. Não muito satisfeito, mas vou aceitar. Tá Luciano, Luciano, agora eu lembrei do pobre do Jucide. Professor, vou pagar? Oh, meu Deus. Vamos lá. Os processos do SAD que foram adiados, os itens 30, 58, 60, 66. O primeiro da relatoria da desembargadora acima os demais da desembargadora Joriza. E adiados do PJE, os itens 64, aliás, o item 64 da relatoria da desembargadora Joriza. Retirado de pauta, o item 22 do SAG, da relatoria da desembargadora Iracema.
E retirados de pauta do PJE, os itens 23, da relatoria da desembargadora Iracema, e 53, da desembargadora Joriza. Recebemos a pauta e eu indago. O 10 e o 46 do PJE também serão adiados, que é aquele caso 10 e 46 do PJE foram adiados. Tá certo, ok. E eu indago ao colegiado se todos confirmam os votos lançados antecipadamente. Desembargadora Iracema? Está sem som, desembargadora. Falta só, Vossa Excelência, proclamar o resultado daquele último julgamento, que foi de R$10 mil. Ah, sim, tem razão. Então, recurso conhecido e desprovido. A senhora tem razão. Bom, e agora? Todos concordam com os votos lançados antecipadamente? Desembargador Iracema? Todos. De acordo, presidente. Desembargador Luciano? De acordo. Desembargadora Joriza? Desembargadora Vilauba? De acordo. Desembargadora Joriza? Confirmo, presidente. Ok, nada mais havendo a tratar. Aliás, há algo mais? Não, né? Não. Declaro encerrada a sessão, desejando uma boa semana a todos. Boa semana a todos. Boa semana. Para todos.